um dos maiores incentivadores para o sucesso é a escassez. As pessoas que têm tudo, normalmente, não se esforçam muito, porque já tem. Como eu não tinha, meu pai é um comerciante no interior de Amontada, eu me vi na necessidade de buscar o meu caminho, e eu fui muito apoiado pelo meu pai e minha mãe. Ele queria que eu colocasse, ele era um comerciante, esses comerciantes do interior que tem uma mercearia, aí tem bovinos, caprinos, ovinos, tem capote, tem galinha, tem um terreno para plantar milho, feijão. De um modo geral, eles são empresários bem-sucedidos lá no interior dele. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, 10 anos, que já estudava no colégio interno em Fortaleza, e meu pai disse que não dá para eu mandar ele para o colégio interno, vamos morar em Fortaleza. E em 1955, antes de eu completar 8 anos, ela veio para Fortaleza, meu pai veio com a família, comprou, era só eu e minha irmã, comprou uma mercearia, continuou como comerciante. Então eu tenho o varejo desde a infância, lá em Amontada, na escola da professora Rita Viúva, na mercearia, essas mercearias que tem tudo, né? Fumo, sabão, óleo, roupa para fazer, chita para fazer uma roupa, tamanco. E chegamos em Fortaleza, ele continuou comerciante, só que ele tinha uma ideia de que um bom colégio no início, uma boa escola no início da vida, ajudaria muito para o futuro. E aí, mesmo sem grandes posses, ele me colocou no colégio 7 de setembro, que era o mais caro, imagina, na década de 50. O meu amigo Ednilton, Brasil Soares, diz, Deus, mas não diga que era o mais caro, não, mas era, até hoje ainda deve ser o mais caro. E aí foi o meu primário, depois o secundário, no Colégio Cearense dos Irmãos Maristas, que também era caro. Mas o que acontecia? Quando eu chegava em casa, depois da aula, ele dizia, olha, vamos supor que a mensalidade da escola fosse 30 reais, eu tinha que ganhar R$1 por dia. Então ele me entregava um carrinho de mão com laranja, com fruta, laranja, banana, tangerina, manga, abacate, saía vendendo de porta em porta. A senhora quer uma banana hoje, madame? Quer dizer, vendendo de porta em porta. E se eu quisesse trocar um sapato, botar uma meia sola, alguma coisa, tinha que ganhar. E se quisesse merendar, também tinha que merendar. Então, o meu trabalho vem desde a infância. Depois, com aproximadamente 12 anos, 13 anos, eu fui para o balcão da farmácia. Ainda era aquela balança antiga, 2 pratos, peso de um lado, mercadoria do outro. E isso foi me formando como uma pessoa com vontade de fazer negócios. Eu tive o privilégio de ir para a faculdade, Ciências Econômicas e Administrativas, da UFC, me formei. Em seguida, me convidaram para dar aula, eu tive uma experiência no magistério, fui professor. Em 2020, em 1980, eu assumi a coordenação do curso de Economia, mas tudo isso, acumulando, mesmo antes de me formar, eu já trabalhava, minha primeira experiência profissional, saindo da mercearia, foi na IBM do Brasil. Em seguida, eu tive uma rápida experiência no IBGE e depois a minha grande paixão, que foi o mercado financeiro, na Créditos Distribuidora, crédito imobiliário. Então, isso no começo dos anos 70. E continuei trabalhando e dando aula. Até que em 1976 eu fui convidado para montar a Bolsa de Valores do Ceará. E foi um grande aprendizado. Montamos a Bolsa e, em seguida, surgiu a primeira empresa da qual eu era sócio, Pax Corretora de Valores, especializada em Bolsa de Valores. Só que, nas minhas veias, corria o sangue do varejista. E aí, um belo dia, eu sou casado com uma donzela que era uma família de 12, 8 homens e 4 mulheres. E nos sábados pela manhã a gente se reunia para resolver os problemas do mundo.
uma buchada de bode, uma panelada, um whisky tite, porque naquela época ninguém tinha dinheiro para comprar um whisky escocês. E aí um deles diz, cara, você me falando que é ir para o varejo, o que você acha de farmácia? Aí achei, puxa, podia ser qualquer varejo, calçados, tecidos, eletrodomésticos, supermercado. E aí quando ele falou farmácia, eu achei interessante. E digo, mas não, o que você acha? Vamos conhecer, tem um rapaz ali que entende tudo de farmácia. E aí começou os Pague Menos em 1981, depois da minha primeira experiência com a Pax Corretora de Valores, que foi aonde eu comecei a ganhar dinheiro, e bastante dinheiro, que deu para montar e começar a montar a Pague Menos. Os meus meninos, com 12 anos, a metade das férias era dentro da Pague Menos. Então, era trabalhando, carregando caixa para um lado e para o outro. Todos eles, desde a infância, com 16 anos, iam para os Estados Unidos, faziam high school, voltavam, faziam faculdade e, ao mesmo tempo, trabalhando, o tempo todo trabalhando. Vai para a escola, vai para a faculdade, trabalha, viaja. Carlos Henrique voltou para fazer MBA na Califórnia, lá em Berkeley, e voltou trabalhando, todos eles trabalhando. Vou só te dar um exemplo do que é escassez. Meus filhos viajavam para os Estados Unidos, eu dava um determinado valor e dizia, o que você trouxer de volta, eu te dou em dobro, que era para ele não ser gastador. Opa! Meus netos hoje viajam com cartão de crédito. Olha que loucura, totalmente diferente do que aconteceu há 25 anos atrás, quando eram meus filhos que iam. Realmente a escassez, ela ajuda muito. E eu tive o prazer e a felicidade de ter esses filhos comigo. É um prazer muito grande você ter 4 filhos trabalharem com você. Presenciar a construção de um legado, de uma empresa, a construção de uma empresa vitoriosa. E você ter os filhos ao seu lado é fundamental. No começo eles não queriam ter filhos, 2, e eu disse, a herança é de acordo com o número de netos. No instante apareceu 14, já tenho 14. Se é para dividir, cada um quer ter mais, né? Sempre tem farmácia abrindo. Nós estamos abrindo 70 lojas, a gente acredita no Brasil. Muitos empresários não, acham que a gente vive um momento de muita confusão, a polarização dessa história de direita e esquerda, um desvio, gastos acima do normal. Nós não estamos preocupados com isso, a gente quer cuidar do nosso negócio e deixar a política de lado. Nossa política é o Brasil, gerar emprego, gerar renda, pagar os impostos, e com isso a gente gera riqueza. E o objetivo da nossa empresa é exatamente esse, de gerar riqueza, através de salários, impostos e uma produção grande, trabalhando com o bem mais precioso que existe, que é a saúde. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, ter dinheiro no banco, se você não tiver saúde, complica. Então nós temos o privilégio de trabalhar num segmento de primeira necessidade, que é o medicamento, a higiene, a beleza, que é muito importante, e temos tido muito sucesso. Graças a Deus. E, ora, sabemos que é sucesso, naturalmente, ele só continua, só se consolida se tiver trabalho honesto, com uma dose boa de concentração e otimismo naquilo que você faz. E, graças a Deus, 45 anos de Pague Menos, está muito bem. E você fala, por exemplo, no impacto com as pessoas. Realmente, nós acabamos de lançar, agora nos 45 anos, um livrinho com 21 testemunhos de pessoas que estão conosco. Escreveram e estão publicando esse livrinho. Você pode até mandar pegar aqui comigo. 21 histórias. Eu fui abrir o livro assim no página e não resisti, chorei, porque a pessoa diz, olha, comprei minha casa, comprei meu carro, estou educando meus filhos, pagando o colégio deles, tenho uma vida boa, uma vida... Pronto, é isso que a gente quer, mexer, dar uma vida digna para as pessoas. Esse que é realmente
o legado que me interessa. As pessoas medem muito o resultado da empresa pelos números financeiros, pelo balanço. Quanto foi o faturamento, quanto foi o lucro. Não. Legado você tem que medir pelo impacto que você causa nas pessoas. A Pague Menos já doou mais de 100 ambulâncias, mais de 4.000 cadeiras de rodas. A Pague Menos faz eventos que não dão lucro, mas mudam a realidade das pessoas e ajudam as pessoas. Temos muitas obras sociais que funcionam, que nos dá muito prazer. Eu parto do princípio de que o empresário consciente, aquele que tem sucesso, tem que devolver parte desse sucesso com a população, com a comunidade, com as outras pessoas. Obras que ajudem as pessoas a viver melhor. Isso sim que é deixar um legado que me interessa. O desejo de fazer o bem é fundamental. Estava lá na Lagoa do Uraú, numa casa que nós temos lá, chegou uma pessoa para vender um de mel por R$7, eu disse, puxa vida, é muito barato. Aí o caseiro disse, compre, ele está vendendo para comprar o almoço. Mandei fazer um levantamento, 56 famílias, com muita dificuldade de vida, produtores de mel. Então, é uma apicultura familiar e as pessoas não conseguem valorizar o produto delas. Eu digo, eu vou ajudar essas pessoas, eu tenho um terreno lá em Beberibe e comprei 1.000 comércios com 2 melgueiras, fiz uma distribuição na região, desde que eles vendessem o mel para a gente, coloquei na Pague Menos para vender, o mel que era R$7, hoje é 17, e a produção aumentou muito, já tem centenas de famílias trabalhando e produzindo mel para ser vendido na Pague Menos. Então, eu acho que esse é o sentido, você pode ajudar, ajuda. Nós fazíamos um trabalho muito importante com detentos de bom comportamento. A carcerária, a pastoral católica da igreja, a pastoral carcerária da igreja católica, junto com o Ministério Público da Vara Criminal, eles selecionavam presos de bom comportamento e nós tínhamos um centro de a fábrica escola, para dar uma segunda oportunidade, ressocializar. Eles, 7 horas da manhã, o presídio mandava deixar, 5 horas da tarde mandava buscar, e eles ficavam produzindo com a indústria elétrica, montando tomadas, montando aparelhos, e ganhava 2/3 do salário mínimo, e no almoço tinha direito de convidar uma pessoa, e foi muito bom, de 300 presos, 300 detentos, diz que preso não é a palavra correta é detento. Diz que de 300 detentos, apenas 10 voltaram para a marginalidade. Então, eu considero um sucesso absoluto, que 290 voltaram a ter uma vida digna com suas famílias. Mas quando foi em março de 2020, o presídio não pôde mais mandar deixar, porque cada pandemia. Quando ele voltasse, ele contaminava 2.000 presos lá, a população Aí esvaziou. Então surgiu a oportunidade, nosso centro de distribuição fica ali, você vai na leste-oeste, depois da Marinha, do lado direito você tem Nossa Senhora das Graças e Pirambu, do lado esquerdo você tem Tirol, Calito, Pamplona. E é a área em volta do nosso centro de distribuição, que abastece as lojas, tem muita vulnerabilidade, né? Tem facções, tem uma certa pobreza, e nós fizemos lá em 2011 um campinho de futebol, uma quadra de futebol de salão, e nesse campinho de futebol jogavam os meninos, filhos dos nossos funcionários e da vizinhança. Até que em 2020, o encarregado, Sávio, chegou aqui e disse, doutor, o senhor viu aí? O Internacional deu de 2-0 no Ceará. Eu disse, foi. Só viu quem fez o gol? Eu disse, não, Caio Vidal. Eu disse, quem é Caio Vidal? Doutor, em 2011, Caio Vidal era garoto aqui jogando com a gente. E agora vai ser vendido para a Europa por 6 milhões de euros e tal. E aí caiu a ficha, eu resolvi montar um time de futebol específico para garotos, 11, 13, 15, 17 anos, para dar uma oportunidade
de tal forma que eles consigam. Você chama para a escola, ele não vai, chama para o futebol, vai. Com isso, você tira ele do mundo da droga, ou da corrupção, ou que está fora da escola, tem uma atividade, e lá você faz palestras ecumênicas, né, evangélicas, católicas, ensina que o adversário não é inimigo, jogo é jogo, não precisa estar querendo quebrar a perna do outro, ensina a ser cidadão. Você passa a formar cidadão através do esporte. Então, são essas atividades assim, que você falou aí do MEL, que a gente procura fazer para desenvolver. Agora nós estamos colocando escola de informática, introdução à informática nas favelas. Favela do Inferninho, lá o Beco do Céu da Favela do Inferninho, nós compramos uma casa lá e colocamos uma escola para a pessoa, o favelado, quando for pedir um emprego, já saber abrir um computador. Então, colocamos em montado uma escola de formação de programadores, sair lá com um emprego de 4 mil reais, são 10 meses, 600 horas aulas, e por aí vai, várias ações que nós fazemos com benefício, visando o benefício social. É importante você ter lucro, é importante você vender muito, é importante você abrir loja, gerar empregos, mas é importante verificar coisas que não são diretamente ligadas à empresa, para que você dê essa resposta para a sociedade. E nós somos muito felizes com isso. Por que a Pague Menos cresceu sem ser franquia? O senhor apostou nas lojas próprias, por quê? Na verdade, a franquia, no caso do medicamento, é muito perigoso você ter uma franquia, porque infelizmente existe, as empresas são feitas por pessoas humanas e pessoas humanas falham. Se eu tiver uma franquia Pague Menos e ele vender um psicotrópico sem receita, um abortivo, um produto vencido, e for denunciado, ele queima a rede. Então eu digo, não, eu prefiro ser o responsável por tudo que acontecer. Então nós somos um comando único, uma rede só, não tem franquia, e a gente acha que deve continuar assim. Não deram certo as franquias. A Panvel no Rio Grande do Sul começou com franquia, mas não continuou. São muitos itens. A franquia normalmente é para uma indústria que produz, ou uma empresa que produz poucos itens e coloca lá nas suas lojas e a pessoa vende só aqueles produtos produzidos pelaquela marca. No nosso caso, não, a gente trabalha com 13, 15 mil itens diferentes. Então, o modelo nosso de marca própria, de produtos que são vendidos sob nossa responsabilidade. E aqui, eu abro um parênteses. O Mercado Livre, que quer vender remédio, ele não se responsabiliza pelos produtos que ele vende. E, às vezes, acontece de ter problema, certo? Falsificação, inimigo, inclusive, você né? tem que bater neles. A gente está em ano de eleição e, assim, a gente tem na trajetória aqui do Ceará vários políticos que são empresários, né? A gente tem Tasso Gereissati, Nilson Oliveira, Gaudêncio Lucena, alguns que têm ali um entrosamento, como o Beto Studart, Chiquinho Feitosa, enfim. Já convidaram o senhor para ser candidato? O senhor nunca teve esse desejo de se envolver na política? Se o Beto se candidatar, eu voto nele. Agora, deixa eu te dizer. Pergunta para mim qual é o time que eu torço. Eu sei que é o Tirol, né? Mas do Ceará e Fortaleza... Não, qual é o time que eu torço? Qual time? É qualquer um, eu sou varejista, eu não posso dizer que sou Fortaleza ou Ceará. Se eu disser que sou Fortaleza, o pessoal do Ceará fica com raiva. Se eu disser que sou Ceará, tá entendendo? Eu não tenho partido, eu não sou Ciro, não sou Elmano, não sou... eu acho que carece uma pessoa que que seja empresário, que sabe das dores do empresário, de gerar emprego. O político profissional, o político que, sabe, nunca teve a dificuldade de ser um empregado ou um empreendedor, eu vejo muita dificuldade deles governarem. E eu estava mais disposto a votar em alguém que tivesse empreendido, tivesse passado noites sem dormir,
preocupado com o emprego que ele gera, preocupado, como você disse, nós somos responsáveis por muita gente. Quantas pessoas pagam o colégio dos filhos porque estão empregados? Quantas pessoas conseguem comprar o carro, a casa? Quantas pessoas alimentam pai e mãe? Então, o emprego é uma coisa muito séria. E a vida das pessoas, a segurança, a saúde, a educação, uma cidade limpa, tudo isso em função do político que tem que administrar corretamente os recursos, que não são muitos, mas se você administra bem, consegue fazer com que outras cidades do mundo conseguem, outros países conseguem. Por que o Brasil não consegue? Então é porque a maioria dos políticos que nós temos, os governantes que nós temos, nunca pregou uma barra de sabão, nunca foi empresário, nunca sofreu, nunca pagou imposto. E eu sou revoltado com isso, porque tinha que ser alguém que soubesse as dores de empreender, para poder saber aplicar corretamente o dinheiro. Gastar mais do que o que você recebe é a receita da falência, receita da escassez. Se eu gastasse mais do que o que ganho, não abria loja. Então você tem que ter poupança para crescer, para poder desenvolver. E aí, esse tema político é meio complicado. Vamos voltar para pagamento. Me pergunte por que o nome, Payless. Eu fui nos Estados Unidos e vi uma rede de calçados com uma Payless, pague menos, calçados. Aí cheguei no Brasil, achei bonito, pague menos. E o pessoal acredita, realmente você paga menos ou paga menos. Acredite nos seus sonhos. Cada sonho que você adia, você deixa de realizar, é um pedaço da sua vida que deixa de existir. Eu só cheguei até aqui porque eu sou cristão, ousado e otimista. Obrigado. Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigada.